fala a viajantes. Seja bem-vindo ao canal Estradas que me levam. Cada vídeo apresenta uma breve viagem pelas estradas brasileiras. O objetivo é apresentar estradas, em sua maioria intermunicipais. No vídeo de hoje, sairemos da cidade de Candelária para a cidade de Paraíso do Sul, estado do Rio Grande do Sul. A distância percorrida é de 43 km pela estrada RSC 287. Deixe seu comentário com sugestões. Curta e se inscreva no canal para ajudar a criar mais conteúdos. O vulto imponente do Morro do Botucaraí diminui lentamente no espelho retrovisor, transformando-se de uma presença geológica dominante em uma silhueta distante, um último aceno da terra dos dinossauros. Deixar a região de Candelária para trás é como emergir de um mergulho em águas profundas do tempo geológico. A mente ainda processa a vastidão dos milhões de anos que repousam sob o solo desta região, e cada nova colina que a RSC 287 revela parece ser um capítulo subsequente, mais recente, mas não menos fascinante, no grande livro da Terra. O carro avança para o oeste, e a estrada, essa fiel condutora de narrativas, me leva adiante, prometendo novas paisagens e novos mistérios. O destino no mapa é Paraíso do Sul, um nome que por si só já carrega uma promessa idílica, e a curiosidade sobre o que define este novo trecho da jornada se torna o meu principal combustível. A estrada continua a ser uma companheira previsível e segura. A qualidade do asfalto se mantém, e o fluxo de veículos, embora constante, parece mais espaçado, composto majoritariamente por caminhões que transportam a produção agrícola e por veículos dos moradores das pequenas localidades que margeiam a rodovia. A paisagem rural se torna ainda mais pura, menos interrompida por grandes estruturas industriais ou loteamentos. É o Rio Grande do Sul em sua essência agropastoril, um cenário de trabalho e de uma beleza serena e funcional. As longas retas convidam a uma condução tranquila, permitindo que o olhar vagueie pelos campos e que a mente se dedique a decifrar as histórias que a paisagem sutilmente conta. Uma mudança significativa começa a se manifestar nos vales entre as coxilhas. Onde antes o fumo e a soja dominavam quase que por completo, agora surgem extensas e planas áreas de um verde quase fluorescente, muitas delas espelhando o céu em lâminas de água. São as lavouras de arroz, as oriziculturas, que encontram na depressão central as condições ideais de relevo e abundância de água para prosperar. A visão desses campos irrigados transforma a paisagem. A geometria das taipas, os pequenos diques de terra que represam a água, criam um mosaico de formas retangulares que contrastam com as curvas orgânicas das colinas. É uma paisagem desenhada pela mão humana, uma imposição da engenharia sobre a natureza para garantir o cultivo de um dos grãos mais consumidos no mundo. Esta visão me transporta para uma profunda reflexão sobre a cultura do arroz no estado. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, e o que vejo da janela é o coração pulsante dessa imensa operação agrícola. Imagino todo o ciclo que se desenrola ao longo do ano. O preparo do solo, a construção e manutenção das taipas, um trabalho de precisão para garantir o nível correto da água. O plantio, hoje mecanizado, espalhando as sementes que em breve germinarão. E, então, o momento mágico da irrigação, quando a água é bombeada dos rios e arroios próximos, inundando os campos e criando este ecossistema artificial e temporário. A lavoura de arroz é um mundo em si, um banhado controlado que atrai uma vida selvagem específica e vibrante. Penso nas aves que devem frequentar este banquete. As garças brancas grandes, com sua elegância imaculada, caminhando lentamente pelas águas rasas em busca de pequenos peixes e anfíbios. Os socós, mais discretos e camuflados, esperando pacientemente por uma presa. As marrecas, em seus voos rápidos e rasteiros, pousando e decolando das áreas alagadas. A lavoura de arroz, embora seja uma intervenção humana, se torna um habitat crucial para muitas espécies, um exemplo fascinante de como a natureza se adapta e aproveita as oportunidades criadas pelo homem. O som dos quero-queros, sempre presentes, parece ainda mais intenso aqui, como se eles estivessem protegendo não apenas o campo, mas também a rica vida que a água atrai. A tecnologia envolvida na orizicultura também é um espetáculo à parte.
Tratores equipados com GPS para um plantio de precisão milimétrica. Colheitadeiras gigantescas que, na época da colheita, percorrem os campos secos, separando o grão da palha em uma operação de eficiência impressionante. Sistemas de bombeamento e canais de irrigação que representam uma obra de engenharia complexa. A imagem do gaúcho a cavalo, embora ainda presente na pecuária das colinas, divide o espaço com a figura do operador de máquinas, o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo. É a tradição e a modernidade convivendo lado a lado, uma característica marcante do agronegócio gaúcho. Enquanto a planície se dedica ao arroz, as colinas que emolduram os vales continuam a ser o domínio da pecuária e da soja. A paisagem é uma dualidade constante entre o seco e o molhado, o curvo e o reto, o verde escuro das pastagens e o verde claro do arroz. Em meio a essa paisagem produtiva, os capões de mato e os butiazais persistem como refúgios da flora nativa, ilhas de biodiversidade que quebram a monotonia da monocultura. A aroeira, o angico, a canela, a pitangueira, todas as árvores que vêm observando na jornada, continuam a marcar presença, oferecendo abrigo e alimento para a fauna e mantendo viva a memória da Mata Atlântica e do Pampa que um dia cobriram toda esta região. A estrada segue seu curso, e as placas começam a anunciar a proximidade de Paraíso do Sul. É neste momento que a minha mente se volta para a curiosidade mais intrigante e famosa sobre este município, um fato que o coloca no mapa de uma forma completamente inesperada. Paraíso do Sul é conhecido como a capital gaúcha dos gêmeos. O título se deve a uma incidência extraordinariamente alta de nascimentos de gêmeos, especialmente em uma localidade específica de sua zona rural, a linha São João. A simples menção desse fato, uma informação que carrego de leituras e do conhecimento popular, transforma a cidade de um simples ponto no mapa em um foco de mistério e especulação. Ao passar pela saída que leva ao município, e talvez por alguma placa que aponte para a linha São João, a minha imaginação dispara. O que explicaria essa concentração tão incomum de gêmeos, principalmente de gêmeos fraternos, dizigóticos? A ciência e o folclore local parecem travar uma batalha para explicar o fenômeno. A teoria mais sombria e sensacionalista, que se tornou uma espécie de lenda urbana, sugere uma conexão com os experimentos do médico nazista Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz. A história conta que Mengele, após a Segunda Guerra Mundial, teria se escondido na América do Sul e passado por esta região, onde teria continuado suas experiências genéticas, resultando no aumento dos nascimentos de gêmeos. É uma narrativa que arrepia, que mistura a história sombria do século XX com a pacata vida rural do interior gaúcho. No entanto, é crucial notar que os historiadores e cientistas sérios consideram esta teoria altamente improvável e sem qualquer comprovação factual. Ela persiste mais como um mito, um conto de terror que adiciona uma camada de escuridão e intriga à identidade local. A explicação científica, embora menos cinematográfica, é muito mais plausível. Pesquisadores sugerem que a causa mais provável é um fator genético, uma predisposição para a ovulação múltipla que pode ter sido trazida por um pequeno grupo de famílias de imigrantes alemães que colonizaram a área. Por terem vivido em relativo isolamento por gerações, casando-se entre si, esse traço genético teria se concentrado e se manifestado com mais frequência na população da linha São João. Outras teorias complementares sugerem possíveis fatores ambientais, como a presença de algum mineral específico na água ou algum componente na dieta local que pudesse influenciar o sistema reprodutivo. A verdade, provavelmente, é uma combinação complexa de fatores, um quebra-cabeça genético e ambiental que a ciência ainda tenta montar. Essa reflexão sobre os gêmeos de Paraíso do Sul me faz pensar sobre a natureza da identidade de um lugar. Como um traço biológico pode se tornar a principal marca de uma cidade? Como isso afeta a vida das pessoas que lá vivem, especialmente dos próprios gêmeos? Imagina os festivais, os encontros de gêmeos, o orgulho comunitário em torno dessa singularidade. Imagino também o peso de carregar essa identidade, de ser objeto de curiosidade, de estudos e de lendas macabras. A cidade, cujo nome evoca o paraíso, carrega em seu coração um mistério profundo, uma peculiaridade biológica que a torna única no mundo. Da estrada, observo a paisagem de Paraíso do Sul.
As casas, muitas delas com a arquitetura simples e funcional da colonização alemã, se aninham nos vales. A torre de uma igreja se destaca no centro da pequena mancha urbana que vejo à distância. Silos de armazenamento de grãos confirmam a vocação agrícola da região. A atmosfera que a cidade exala, mesmo de longe, é de tranquilidade e ordem. É um cenário bucólico que contrasta fortemente com a intensidade do mistério que a envolve. Ao contrário da Serra Gaúcha, com suas vitrines de chocolate e seus cafés coloniais chamativos que se oferecem ao turista na beira da estrada, a região de Paraíso do Sul é mais contida. Sua doçura e seu atrativo não estão à venda em uma prateleira, estão escondidos em sua história, em sua genética, em suas paisagens produtivas e nos segredos que sua terra guarda. A viagem prossegue, deixando para trás os acessos a Paraíso do Sul. O sol começa a descer, pintando o céu com tons de laranja e roxo, que se refletem nas águas paradas das lavouras de arroz. A jornada deste dia está chegando ao seu fim. Foi um trecho curto em quilometragem, de Candelária até aqui, mas de uma riqueza temática imensa. Comecei o dia imerso na pré-história, contemplando a vastidão do tempo geológico, e o encerro refletindo sobre os mistérios da genética humana, sobre como pequenas comunidades isoladas podem se tornar laboratórios vivos da evolução e da herança. A RSC 287, mais uma vez, provou ser muito mais do que uma via de transporte. Ela é uma linha do tempo, um corredor de histórias. Ela me levou da terra dos dinossauros à capital dos gêmeos, me mostrou a beleza funcional das lavouras de arroz e me permitiu meditar sobre como a ciência, a história e o mito se entrelaçam para formar a identidade de um lugar. O objetivo de chegar a Paraíso do Sul foi, na verdade, o ponto de partida para uma viagem muito mais profunda, uma viagem pela biologia, pela história e pela capacidade humana de encontrar o extraordinário no cotidiano. O carro segue em frente, mas a mente continua a processar o paradoxo de Paraíso do Sul, um lugar de nome celestial com um mistério terreno que o torna inesquecível. Piada sobre o trajeto. Por que em Paraíso do Sul é tão fácil montar um time de futebol de botão? Porque se faltar um jogador, é só esperar um pouquinho que nasce outro igual.